O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que para ir desta vida para a vida eterna, nós temos que declarar e estar a favor de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se eu perguntar aqui, não é verdade? Quem quer ir para o céu? Quem quer estar com Jesus eternamente? Eu tenho certeza absoluta que todos nós levantaremos a mão, que todos nós iremos dizer sim, eu quero ir para o céu. Sim, eu quero ser salvo. Ai, como que nós queremos ser salvos, não é verdade? Agora, meus queridos, para nós querermos ser aprovados num concurso, numa prova, nós temos que estudar, nós temos que preparar, nós temos que correr atrás, não é verdade? Olha, para nós alcançarmos o reino de Deus, nós temos que ter coragem de defender esse reino de Deus aqui e agora. Mesmo que custe a nossa vida, meus queridos, mesmo que custe perseguição, Jesus está aqui dizendo bem claro: aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me declarar diante dos homens, eu também me declararei diante dele, diante do meu Pai que está nos céus. Ô meu irmão, ô minha irmã, para nós alcançarmos a salvação, nós temos que levar essa salvação aos outros. Para nós alcançarmos a salvação, nós temos que praticar os mandamentos do Senhor. Nós temos que ser coerentes, nós temos que ser verdadeiramente discípulos. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quanta perseguição, não é? Os cristãos, aqueles que são tementes a Deus, até hoje, os mártires de hoje, não é? Olha, meus queridos, não tenhamos medo dos homens, não tenhamos medo desta humanidade perversa que está aí,
tirando Jesus de nós, tirando a salvação de nós. Não podemos nos acovardar, meus irmãos, porque senão Jesus, não é? Vai se declarar contra nós diante de Deus, porque nós aqui neste mundo declaramos contra ele. O meu irmão, ou minha irmã, é muito sério, é muito sério. Podem até matar o corpo, meus queridos. Podem até levantar calúnia contra nós, porque nós estamos pregando o evangelho. Mas a alma, se por acaso formos aí sacrificados, a alma vai para o céu. A eternidade nos espera. Mas para isso, nós temos que ser coerentes. Nós temos que viver os mandamentos do Senhor. Não tenhamos medo. Às vezes numa rodinha de amigos, às vezes diante de um grupo de pessoas, a gente toma atitudes que não são atitudes de Jesus, só para estar bem ali naquela reunião, só para estar bem ali. Não, meus queridos, não. Jesus percebe o que está no nosso coração. Jesus sabe o que vai dentro de cada um de nós. Não podemos ter duas pedras e duas medidas. Se nós somos cristãos, viver o cristianismo onde estivermos, em qualquer lugar em que estivermos, proclamar e viver segundo as verdades do Evangelho, segundo as verdades de Jesus. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavras duras, né? Palavras fortes, mas é a realidade, é Jesus que está falando, meus queridos. É Jesus que está falando para mim, para você, para cada um de nós. Não vamos negar Jesus para estar bem com aquele, com aquela, para estar bem com a sociedade. Não vamos negar Jesus, meus queridos. Não vamos negar o Evangelho, não vamos negar a palavra. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos, meus queridos, através dos meios de comunicação, dizer para aqueles que estão com medo, dizer para aqueles que não querem anunciar o Evangelho, que a única forma de viver e recuperar a vida e a eternidade é aqui e agora, praticar as vontades do Pai. Porque se aos pardais Deus cuida e nenhum cai sem que Ele o conceda, assim também a nós, meus queridos. Nenhum de nós iremos cair, porque Deus está conosco. Mas cairemos sim, se nós negarmos a Jesus, se nós negarmos o seu Evangelho, amém? Que assim seja, amém.